Olá, começando Calvinamente, hoje é a mesa repleta, nosso podcast tem a alegria de receber o pastor Edmar Leandro. Antes da gente começar a conversa, você é nosso convidado a participar do nosso podcast, enviar mensagens, se inscrever no canal e ativar as notificações, e apresentando também aqui o pessoal que está compondo a mesa, além do reverendo Edmar, a gente está com o Felipe, né, Felipe? É isso aí. Boas-vindas. Valeu. Mais um episódio. Não só está repleta, mas está completa, né? É bem legal a gente fazer um podcast com a mesa completa e trazendo um cara que sempre aparece por aqui, a igreja conhece bem. Quando a gente quer que o número de visualizações aumenta, aí a gente chama o Thor. Chama o Thor pra, exatamente a cara dele. Seja bem-vindo à nossa mesa, irmão Thor. Já vai mostrar a outra câmera, já vai estar aí junto com ele aí do lado. Nosso querido pastor nos abençoe esse final de semana aí, trazendo a palavra à nossa igreja, um estudo muito bom para a família. Maravilhoso esse pastor tá com a gente aqui. Muito obrigado, pastor, aceitar nosso convite, sentar na mesa com a gente, trazer um pouquinho da sua realidade lá no Sul. Pastor reverendo Edmar. Eu ia falar Edmar, cara. É que eu tô com o Leandro na cabeça. Edmar Leandro, reverendo Edmar Leandro. Valeu. Thor. Pra eu não esquecer, eu só lembrar, Itajaí da Praia, a dica do reverendo Misael. Ele é Edmar. Aí eu não esqueci, aí eu vim com isso na cabeça, porque ontem me deu tem um dado interessante, porque o meu irmão mais velho chama Osmar, o meu irmão do meio chama Gilmar, e eu sou o Edmar. Somos todos do mar. Teu pai deve ser alguma coisa oceano, teu pai. Ele não era tão criativo, né? Acho que ele foi assim. Marinheiro. Então. Deve. Que legal, pastor. Muito. Daqui a pouco a gente já passa a palavra, mas Thor, fala aí. E aí, meu irmão? Eu agradeço, obrigado pelo convite. Estou lisonjeado, honrado por estar aqui falando com vocês, meus irmãos que nós vivemos periodicamente, mas estar aqui com o reverendo Edmar Leandro também é uma honra para mim, aprender mais, e peço perdão aos irmãos por estar de boné hoje, talvez vai ficar um pouco escuro, mas eu fui pego de surpresa e não pude deixar de lado de participar aqui, então é por isso, mas eu agradeço. Não, mas eu achei que fosse patrocínio, né? Não, mas a gente sabe que a verdade aqui, que o pessoal conhece já, sabe da história, sabe aquelas peruquinhas implante? O pessoal coloca. Conta essa história. Lá na igreja ele tá de tupete, aqui ele tá careca. Conta essa história. Vou contar rápido. Uma vez uma irmã falou assim, nossa, que cabelo bonito. Eu falei, mas irmã, você não sabe aquilo lá? Aquela peruquinha, como é que fala? É prótese. Aí ela falou, você tá brincando, mas sempre eu vejo aquele topetão. Eu falei, rapaz, não tem como, você sabe aquilo ali. Aí do nada a irmã, eu pensei que ela ia ficar pra ela, né? Ela vai lá e dá licença. E foi puxar aqui. Aí eu falei, quem que fez isso? O Felipe falou que você usava prótese. Mas é só lembrando assim, aí, que né? é tudo o pessoal próximo, né? Não foi assim, uma pessoa aleatória. Tinha gente que nem conhecia. Mas aí se espalhou de uma galera. Não tinha essa liberdade pra tal, mas... Não, mas eu tenho lugar de fala. Se tiver que colocar um dia, eu vou colocar. Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas eu percebi que o cabelo também do reverendo Edmar, ele também tem um zelo, que eu percebi várias vezes ele ajeitando o topete dele lá. Eu tenho essa mania de passar no cabelo e tal. E dá aquela arrumadinha assim, bem legal assim, né? Deixa bem arrumadinho, né? Isso aí a gente vê, até puxando um gancho aqui pro nosso assunto, né? Isso aí é graça, né? É graça. Porque a gente fica desprovido às vezes, né? Com então certeza. tem que agradecer muito. Só tem um problema, se ele talvez fizesse uma edição lá do nosso podcast, talvez não poderia chamar Calvinamente, porque aqui é só careca mesmo, que compõe a mesa. Não, brincadeira. Pastor, muito bom te receber aqui. Seja muito bem-vindo à mesa do Calvinamente, mas a gente vai falar de um assunto que acredito que no Brasil todo, no mundo todo, a gente tem visto essas situações de internet, né, e plantação de igreja, qual que é o valor de uma plantação, como é que funciona isso? O senhor vai falar um pouquinho para nós sobre plantação de igreja e também missão, né, linkado, né, a missão, plantar uma igreja é uma missão, né? Então é isso, pastor. Muito obrigado, viu? Sim, é uma alegria. Vocês não reparam na minha voz, estou me recuperando aí, né, de uma sinusite. Mas é uma alegria estar com vocês participando aí do Calvinamente pela primeira vez. Espero receber outros convites para participar com vocês. Se Deus quiser. E a minha história, de forma muito breve, a minha conversão ocorreu ali aos 17 anos, lá na cidade de Suzano, mais precisamente na Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. E logo na sequência, eu fui para o seminário com 19 anos, depois de 2 anos de conversão. Assim que eu me formei, retornei para a Igreja de Suzano, onde atuei como pastor auxiliar, creio que por 5 anos, e depois, em 2011, eu recebi um convite para assumir
a primeira igreja presbiteriana de Itajaí, lá em Santa Catarina. Algumas pessoas confundem Itajaí com Jataí, né? Que é Goiás. Itajaí fica ali ao lado de Balneário Camboriú, ao lado de Penha, onde tem ali o Parque do Beto Carreiro. É uma cidade litorânea e uma cidade muito importante, inclusive, lá para o estado de Santa Catarina. E quando eu cheguei lá e assumi a igreja, eu percebi que havia uma carência muito grande do presbiterianismo na região sul. Eu não conhecia muito bem a realidade, mas daí eu fui me aprofundando na realidade da nossa região e aí descobri alguns dados assim alarmantes. E daí é que dá início, né, aos vários projetos missionários que hoje nós temos de plantação de igrejas naquela região. E eu sempre digo isso, né? A evangelização, ela é muito importante, mas ela é muito importante quando vem também acompanhada de plantação de igrejas, né? Aliás, era isso que o apóstolo Paulo fazia quando ele ia de cidade em cidade. Ele não apenas evangelizava as pessoas, mas ele plantava igrejas. Obviamente, porque uma igreja, ela beneficia não apenas aquela geração, mas muitas e muitas gerações, né? Então nós chegamos lá, tomamos conhecimento ali da realidade. Dessa carência. E aí nós elaboramos um planejamento estratégico para alcançar ali a nossa região. Eu não sei se eu posso mostrar já algumas fotos para a gente talvez tomar assim, conhecimento com mais detalhes do trabalho que a gente tem feito. Depois os irmãos ficam aí livres para fazerem algumas perguntas. Então vamos passar então essas imagens. João, coloca para nós aí na tela. Mais fácil. Ok, então é a nossa igreja, né? Nós vamos completar agora 75 anos, a primeira igreja presbiteriana de Itajaí. Pode passar. Bom, aqui tem um mapa que reflete um pouco a realidade do nosso estado de Santa Catarina. Então nós temos aí 295 municípios e a igreja presbiteriana do Brasil está presente em 66 cidades. Aumentou um pouquinho, deve estar mais ou menos aí 70, 71 cidades. Então, só para vocês terem uma ideia, onde está em vermelho é onde não tem igreja presbiteriana, onde está em azul é onde tem igreja presbiteriana. Então, o déficit é altíssimo. E um detalhe, nessas cidades onde não há igreja presbiteriana, também não há outras igrejas de linha reformada. Há algumas comunidades pentecostais, obviamente, mas não há igrejas, infelizmente, sadias, saudáveis, bíblicas, pregando a palavra de Deus. Tanto é que quando nós chegamos numa cidade, fazemos ali o lançamento da igreja, né, inauguramos ali o projeto, nós acabamos recebendo muita gente que já conhece o trabalho presbiteriano, mas infelizmente, né, estão ali isolados, não têm condições de frequentar uma igreja reformada. Então essa é a realidade do estado. A gente vai avançar um pouquinho mais. Tubarão tem? Tubarão agora já tem igreja presbiteriana. João, dá para voltar um pouquinho? Tem um município aqui, azul, mais na direção de Lages aqui, que parece ser, né, uma presença maior. Sim, na cor azul. O oeste de Santa Catarina é um pouco mais cheio. Eu creio que ali a região já está na parte... Na verdade, ali também pega uma parte ali seria mais ali a região oeste, creio que descendo ali. Onde a gente vai entrar, mostra o próximo mapa um pouquinho. Aquela parte de cima, tá vendo? Sim. Ali realmente. Vale. Então tá conectado ao oeste, mas é a região da Serrana, né, que vai subindo ali e chega no oeste. Pega uma parte do oeste de Santa Catarina, mas pega mais ali a serra. Onde nós estamos atuando é no vale. Por que o vale é importante? Porque o vale ele entra dentro do estado. Então você tem o norte de Santa Catarina, a região serrana conectada ao oeste, o sul, né, Grande Florianópolis, nós estamos ali no meio, que é uma região extremamente próspera, muito carente do evangelho, alto índice de suicídio, talvez o maior índice de suicídio do Brasil se concentra ali, naquela região. E o Vale ele tem ligação com quase todas as regiões, menos com o sul, mas o sul também liga aqui através de Grande Florianópolis, né? Exatamente. Então já consegue abranger bastante região aqui nessa ligação entre as outras regiões. É bem estratégico. E essa é a nossa estratégia, entrar no vale e ir subindo, né, no médio vale, baixo vale, médio vale e alto vale. Essa região ali, escrita Vale do Itajaí, também é conhecida como Vale Europeu, por conta da colonização alemã, italiana, também é muito forte, né? Pode passar o mapa. Agora, aquele mapa do Vale do Itajaí que eu mostrei para vocês, que é onde nós atuamos, é esse mapa aqui. Então essa é a região onde nós estamos concentrados hoje, em nossos projetos de plantação. Então aí dá para ter mais ou menos uma ideia, né? Aí nós temos 54 cidades,
Creio que nós estamos presentes em 17 cidades, então há muitas cidades que não há presença da igreja presbiteriana. Essas cidades de Vermelha, ela tem mais ou menos uma faixa de habitantes, assim? Sim, tem igreja, tem cidades pequenas, 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, 30 mil. Mas, por exemplo, ali onde está as bolinhas verdes ali com umas cruzinhas no meio ali, né, umas estrelinhas. Uma estrelinha. Exatamente. Ali é onde nós já iniciamos projetos. Então nós temos hoje, no total, são 11 projetos de plantação, 5 igrejas organizadas e 6 igrejas que nós estamos trabalhando, né, para organizar. E outros projetos para avançar. Então, o último projeto está lá em cima, tá vendo? Timbó, ali fica no Médio Vale, ao lado de Pomerode. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil. Nós entramos lá o ano passado, um projeto muito bom de plantação, um projeto que se desenvolveu muito rápido. Ali nós já organizamos em Dayal, ali mais abaixo, tá vendo? Onde não tem estrelinha... tem a presença, tem a presença trabalho. da IPB, mas não é um projeto diretamente nosso. Tipo Blumenau, está ali, não é um projeto nosso. Tá. Mas a ideia nossa é ir subindo, né? Entendi. Hoje nós estamos plantando, ajudando também no projeto de plantação. Tá vendo que tem uma bolinha verde ali embaixo, Rio do Sul? Sim. Aí já é o Alto Vale. Eles estão plantando uma igreja lá em cima, em Taió, que não está em verde ainda, mas está lá em cima, a cidade de Taió. Então nós também ajudamos na escolha de um plantador para essa cidade. Há um projeto lá e nós estamos também ajudando financeiramente esse projeto. O raio, mais ou menos, de distância, assim, de é uma bem, ponta... é um pode raio... colocar uns 200 quilômetros ou mais? Bem mais. Acho que uns 500 quilômetros, eu creio. 400, 500 quilômetros. Ali de bastante. Itajaí a Pomerode tem uns 100 quilômetros, mais ou menos? Por aí, uns 100 quilômetros. Eu tive nessa região, pastor, conheci ali, né, Pomerode, Timbó, Indaial, Rodeio, Ascurra, todas essas cidades ali, né, a gente ficou um tempo... Todas elas não têm presença da igreja E presbiteriana. aí eu percebi isso na época, né, de outra denominação, mas eu percebi que um pouco o cristianismo era um pouco mais... né, retraído nessas regiões. Será que é porque é uma região rica, o pessoal trabalhador? A gente sabe que a Santa Catarina é um pessoal que faz a diferença no nosso país, mas será que é por isso? Talvez se acha autossuficiente? Como é que é isso? Você sente isso quando chega numa cidade para plantar uma igreja? Sim, há um pouco, essa é uma realidade, com certeza, mas eu creio que também é uma deficiência histórica, né? A IPB fez um acordo no passado, nós decidimos não ir para lá e não fomos, então a gente colhe muito dessas consequências hoje. Mas pense assim, são cidades muito católicas e o luteranismo é muito forte. Então várias cidades aí que eu apontei, como Pomerode, Timbó, são cidades onde você tem mais luterano do que católico. Você pega uma cidade tipo Timbó, ao lado de Pomerode, deve ter 45 mil habitantes mais ou menos. A presença da igreja luterana é fortíssima. Pomerode também. Lá tem muitas igrejas luteranas. Então a presença do luteranismo, do catolicismo é forte. Comunidades pentecostais, elas também adentraram, mas elas não são tão fortes assim, mas tem algumas igrejas também neopentecostais nessas regiões. Mas o poder aquisitivo também influencia. Por exemplo, Pomerode é uma cidade linda, riquíssima, lembra muito a cidade de Gramado, é uma cidade fantástica assim, para morar e tal. Mas é interessante porque a cidade de Pomerode tem um alto índice de suicídio. Ela tem um índice tão alto de suicídio que um dos obreiros que trabalhavam conosco, ele escreveu um livro sobre o suicídio e ele distribuiu esse livro em toda a região, nas escolas, hospitais. Por conta, é um problema seríssimo, seríssimo. Eu ouvi recentemente lá, Pomerode tem uma lei municipal, questão da construção da cidade. Né? Sim, exatamente. Eles não permitem casas, por exemplo, né, que já tenha, eu não sei se é 40, 50 anos, você não pode mexer, né, nessas estruturas, tal, conserva aquele aspecto europeu. E qualquer obra que é feita na cidade também tem que conservar o mesmo aspecto, né? Aquele tipo de telhado, de construção, mas é uma cidade muito boa. Mas enfim, o nosso desafio é esse. Nós estamos subindo ali e a ideia é alcançar todas as cidades do Vale do Itajaí e depois tentar ampliar isso para todo o estado. Qual que é o maior desafio hoje, pastor? Então, o maior desafio nosso, eu creio que são 2 desafios. O primeiro desafio, pastores, plantadores. Nós temos na IPB também uma deficiência
há poucos pastores plantadores, poucos. Geralmente, quando eu faço uma seleção, que nem eu fiz uma seleção agora para o campo de Timbó, mas em média nós levamos 2, às vezes até mais pastores para a nossa região para plantar igrejas. E você abre um leque assim, mais ou menos, entre 8 e 10 pastores, e aí você consegue tirar um. Plantador. Exatamente. Tem muitos pastores, mas poucos pastores com essa inclinação para plantação. Mas isso é dele? Será? Ou é da formação? Isso é treinável? Então, tanto é que é interessante isso, boa pergunta. Eu acabo, às vezes, optando por recém-formados, porque aí nós mesmos oferecemos treinamento, exatamente, capacitação, orientação. E tá com sangue no olho, né? Exatamente. Alguns deles vão, como por exemplo, se eu pego ali o campo de Timbó, o campo de Pomerode, são todos plantadores novos. Campo de Ilhota, que é uma outra igreja que nós temos também, ali estamos plantando também. Campo do Gravatá, que já fica ali no litoral, ali na cidade de Navegantes, tá vendo? São todos recém-formados. Eles vêm, nós oferecemos treinamento, encaminhamos para alguns treinamentos também. E aí a gente tem uma estratégia nossa mesmo de plantação e vamos ali, né, paulatinamente caminhando com eles. E aí às vezes é mais fácil. Nem sempre dá certo, mas... E eu tenho plantadores experientes também que já fazem isso há bastante tempo. Por exemplo, o campo de Gaspar. Gaspar é uma cidade de mais ou menos 60 mil habitantes. Quem hoje está plantando essa igreja já é um pastor mais experiente. Ele veio de um projeto de plantação, ele plantou uma igreja, essa igreja dele plantou outras igrejas e hoje ele atua ali conosco na cidade de Gaspar. Mas a escolha de um plantador é um desafio muito grande. Talvez o maior desafio hoje para a região é exatamente essa escolha. Muitos pastores querem, às vezes, ir para o sul, tal, plantar. E às vezes nós temos que dispensar o pastor, né? Como já aconteceu no meio do projeto. Porque não é o perfil, às vezes, né? Alguns encontram bastante dificuldade. Mas então, e essa dificuldade, né, que um pastor tem de plantar uma igreja, assim, do começo, vamos imaginar uma situação de uma cidade ali, que o senhor vai ter ali a Piúna, de plantar uma igreja lá. Como é que é esse trabalho? Só pra gente, por exemplo, se a gente tem alguns pastores aqui em formação, ou pastor que são plantadores, para entender como é que é o trabalho, porque a gente sabe que o senhor tá um bom tempo lá, desde 2014, é isso? Não. 2011, 2011, né? 16º ano. E aí o senhor está um bom tempo e sempre plantando, né? O senhor já é conhecido no meio presbiteriano por plantar igrejas, né? Trazer esse trabalho. Mas como é que é? O cara tem que sair para a rua, usa um pouco da internet, ou é a influência dos outros moradores que já querem ser presbiterianos? Como é que é isso? Então, é assim, ó. Primeiro, nós fazemos a seleção da cidade. Então, todas essas cidades, geralmente, elas acabam tendo um pequeno grupo base. Às vezes o grupo é bem pequeno. Uma célula. Às vezes uma célula. E às vezes não tem nada mesmo, mas em geral nós temos conseguido iniciar projetos com pequenos grupos. Grupos assim, por exemplo, o último projeto que é Timbó, grupo de 12 pessoas. E como que formou esse pequeno grupo? No caso do Timbó, eles vieram da cidade de Indaial, que fica ao lado. Eles estavam congregando lá. Exato, mas geralmente quando nós chegamos na cidade, anunciamos o projeto na cidade, nós utilizamos bastante a rede social. Né? O Instagram a gente faz um investimento bem pesado. O tráfego. Legal. Exatamente, o tráfego pago para tornar o projeto conhecido. Então nós temos ali uma estratégia, um planejamento. Então nós chegamos na cidade, identificamos que a cidade tem ali o potencial. Geralmente queremos começar pelas cidades. E antes mesmo do obreiro, antes de ter esse obreiro... Antes de ter o obreiro, a gente define ali o campo e a necessidade do campo. Algumas cidades são mais estratégicas. Às vezes uma cidade é pequena, mas ela está assim... ao redor de muitas cidades, então fica fácil. Né? Às vezes é uma cidade do Eu sou do marketing, só para não... Interessantíssimo isso, porque eu nunca vi nenhum pastor falando sobre a questão da estratégia né? Utilizar as ferramentas digitais. Existe na IPB um treinamento para uso do marketing? Tem. Tem. Hoje a APCOM ela disponibiliza um treinamento. Inclusive, eu acho que é o pastor Rodrigo Leitão, ele trabalha muito nessa área de marketing e desenvolvimento, que pode ajudar. Mas nós lá acabamos desenvolvendo nossa própria estratégia. Nós temos uma equipe na igreja que trabalha com isso. Tem uma pessoa que também trabalha nessa área de tráfego pago e ele nos auxilia com a ampliação. Então, você chega na cidade, divulga o projeto. Por exemplo, esse projeto de Timbó nós vamos inaugurar agora.
mas o projeto ele já é conhecido na cidade. Ele já é uma realidade. esse Agora a gente projeto- vai inaugurar. Esse projeto é divulgado o quê? Um evento? Eu ou- divulgo o culto de inauguração. Estamos chegando na cidade. E aí vamos fazendo alguns pequenos vídeos. Aí vem os vídeos com o próprio pastor dizendo: olha, você que mora na cidade, por exemplo, de Timbó, você quer conhecer uma igreja bíblica saudável, funil. estamos chegando aqui na cidade, é uma oportunidade para você conhecer. E aí você vai ampliando. Na realidade, quando o projeto ele é anunciado e é divulgado, que é para as pessoas conhecerem, né? Muitas pessoas, inclusive muitas pessoas ouvem os nossos pregadores mais conhecidos da IPB hoje, né? Que a gente brinca que são os nossos evangelistas aí, mas eles não têm igreja presbiteriana para frequentar nessas regiões. Então, quando a gente inaugura, já aparece assim muita gente, Sim. Que legal. sabe, interessada. acompanha. Nossa, eu queria tanto, estava procurando. E aí, claro, depois começa o trabalho efetivo de evangelização da cidade, Mas- porque nós também não queremos fazer um aglomerado de pessoas de outras igrejas, alguma coisa assim, né? Sim. Tem um Pastor, custo pode falar. também, né, pastor? Porque, por exemplo, para manter um missionário ou um pastor lá. São todos pastores ordenados, né? Assim, nós não trabalhamos com evangelistas, só com pastores mesmo. Por conta das distâncias são bem grandes, Não então tem é muito freelance, difícil. não. É um pastor já que vai Não, ser um pastor. É por conta É porque da... tem um cargo, né? Parece que chamado evangelista. Sim, tem uma função, né, que a gente, um preparo específico para esse trabalho de obreiro, né? E Eu digo, que, na eu digo verdade que é ele um não custo, fica. porque você vai colocar um pastor lá para tomar conta desse campo. Ele tem uma família. Sim. É assim, os evangelistas, eles são muito bons também. Já trabalhei com bons evangelistas, mas a nossa região hoje, assim, a gente percebeu com o tempo que é mais fácil trabalhar com pastores ordenados. É mais fácil, E eu acho que- é mais liberdade, isso facilita. E já entra nessa questão do critério de seleção aí, eu acredito. Sim. Porque aí vai também do objetivo do trabalho, porque quando contrata o pastor, a ideia é que ele já fique ali na plantação e depois ele permaneça um período lá, né? Geralmente os Penso nossos eu. plantadores, esses que já organizaram as igrejas que nós vamos ver aqui, todos eles chegaram, permaneceram, organizaram os projetos, então isso foi muito bom. Na realidade, a nossa igreja, ela entra mensalmente com um valor razoavelmente alto para manter os projetos. Os projetos, em média, cada projeto desse daí, ele custa em média por mês R$20 mil. Esse é o custo mensal de um projeto. A manutenção de um pastor, tempo integral, bem como o aluguel de um imóvel, mais ou menos em torno de R$20 mil. É um valor razoável para a nossa região, né, manter um projeto. E o start inicial, né, quando a gente vai começar o projeto, tipo o projeto de Timbó, depois eu vou falar um pouquinho mais desse projeto, que é um projeto de parceria com a igreja de Indaial. Então, no final das contas, ele vai ser um projeto de uma igreja que nós plantamos. Nós organizamos uma igreja em abril do ano passado, que é em Indaial. Essa igreja possui um grupo ali na cidade de Timbó, e o que nós fizemos? Fizemos uma parceria com eles, então o projeto vai ser deles. Nós só fazemos ali a escolha do obreiro, toda a estruturação do projeto, inauguramos, e então nós passamos para eles e nós ficamos na retaguarda oferecendo suporte financeiro. Como se fosse um neto, né? Tem uma igreja filha e aí dessa igreja filha... Exato. Como é uma igreja que já nasce nesse contexto de igreja missionária, né? Assim, que tem uma inclinação, uma intencionalidade, então a gente percebeu que é mais fácil você potencializar o trabalho, não assumindo todos os trabalhos, né? Quando você vai plantando igrejas que plantam novas igrejas, você vai perceber mais à frente que todas as nossas igrejas têm filhas, porque daí fica mais fácil. Agora, o projeto ainda na questão financeira, talvez eu poderia fechar essa questão, é assim, quando a gente vai inaugurar o projeto, escolhemos a cidade, definimos o local, aí tem o custo, que é o custo, assim, inicial do projeto, que é em torno aí de R$80 mil. A gente calcula 60, mas sempre acaba ultrapassando um pouco. O que seria o quê? Ar-condicionado, que é essencial, a região é muito quente, cadeiras, som, equipamentos, né, como projetor, púlpito e tudo mais. Então, tudo isso daí gera esse montante. Às vezes temos que adaptar o salão, rebaixar teto. Os projetos são muito bonitos. Eles são bem estruturados. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer uma dessas congregações e você entrar nessas congregações, você vai perceber
você vai ter a sensação de estar entrando numa igreja. Que legal. Às vezes a nossa igreja ela falhou muito, talvez também nessa área, né? Às vezes começava projetos muito assim, em locais muito difíceis, né? Então, se você entrar em qualquer um desses projetos, você vai ter essa sensação: estou entrando numa igreja. Os projetos são bem, mas não é muito puxadinho, é um negócio não é já... bem estruturado, bem localizado. Isso faz diferença também. Mas nós não fazemos sozinhos. A questão financeira, a gente conta com a parcerias do PMC hoje, e nós temos também várias igrejas, igrejas aqui mesmo em São Paulo, igrejas no Rio de Janeiro, que são parceiras desses projetos. Financeiramente, elas também contribuem para esses projetos. Pastor, um detalhe que eu achei muito interessante, essa questão do marketing, né? Porque isso é como se o senhor estivesse quebrando um paradigma, né? Na situação do que a gente vive hoje. E era um dos assuntos que eu gostaria de falar, que é linkar a internet hoje com a igreja, plantação de igreja. A gente sabe que dentro da internet a gente tem lá as pregações, o senhor mesmo falou dos nossos pregadores digitais, né, que são conhecidos e traz muitas pessoas para o reino. E aí, pensando nisso, qual que é a importância de plantar uma igreja? Mas antes de falar disso, quero falar desse paradigma que acontece, que o senhor acabou de falar, que quebrou esse paradigma de usar um tráfego pago para falar sobre a igreja e chegar a mais pessoas. A importância disso, né, se a pessoa souber filtrar isso e usar isso, essa pessoa, esse funil que chega até a pessoa, é muito legal. Muito legal. E tem um outro aspecto. Nós devemos usar a tecnologia. A tecnologia é uma fonte de bênção. E outra, pensa bem, uma conta bem rápida aqui. Se eu adquirir, vamos supor aqui, sei lá, 2.000 folhetos de boa qualidade, um papel couché, e distribuir na cidade, quanto que eu vou gastar para fazer 2.000 folhetos? Sei lá, R$300, R$400. Eu não tenho essa conta agora, mas vai sair por aí. Nesse valor, eu consigo alcançar a cidade inteira, fazendo uma panfletagem digital, em que a pessoa vai ter acesso ali à divulgação da igreja pelo menos 3, 4 vezes no seu Instagram. Ela vai ter a divulgação, ela vai conhecer a igreja 3, 4 vezes, aquilo vai por um preço menor. Por exemplo, em média, nós calculamos ali investimento de R$200 mensais de tráfego pago. Esses R$200 gera muitas visualizações, 30 mil, 40 mil, sabe? Então, assim, o alcance é absurdo. É fantástico, né? Isso é maravilhoso, a gente poder usar isso. E aí, o senhor acabou de falar, Rodrigo Leitão encabeça isso na PECOM, né? Creio que ele fala muito sobre isso, né? Sobre mídia digital e tal. E ele esteve com a gente, né? Até mandar um abraço aí, Rodrigo Leitão, estamos aqui, né? O senhor encabeçando isso, reverendo Rodrigo Leitão, cara, isso é maravilhoso, pastor. Continua nesse caminho aí, que eu acho que não só o reino crescer, não só a igreja crescendo, mas o reino do Senhor Jesus, né? Isso é muito... Veja bem, quantas pessoas nós não estamos recebendo por meio da mídia digital? Pessoas que ouvem os nossos pregadores aí, né, os mais conhecidos, e acabam vindo visitar as nossas igrejas. Então, assim, o alcance é muito grande. Por que nós não podemos utilizar? Agora, é claro, eu entendo também que nós não podemos limitar o trabalho a isso, né? Isso é um meio, start, né? É um start. É um meio de chegar, é um meio, mas a gente tem que pensar, obviamente, em algo mais audacioso de intencionalidade na evangelização da igreja. Né? O que eu acho interessante é porque tem toda uma estratégia ligada. Não é só ela não está indo sozinha a questão do tráfego pago na internet, né? Está acompanhando todo um cuidado com relação ao obreiro, ao local, está tudo ajustado, porque seria muito fácil, né, você jogar lá e depois correr atrás para ver como que vai fazer, que lugar que vai arrumar, quem que vai estar lá. Não é de então qualquer você jeito. vê que tem toda um pensamento, já tá bem ajustado uma coisa na outra. Se a gente pensar em fazer alguma coisa assim por aqui, ou for fazer, quem for fazer, a gente tem que pensar assim, eu não vou dar tudo, vou só falar que existe. Não é? Porque senão a pessoa vai querer... E qual que é o princípio de ter uma igreja? Cultuar a Deus. Não é sobre nós, não é isso. E se os caras já tem tudo na internet ali, e a gente tem muitos cultos, tem muita coisa que dá pra você cultuar em casa e tudo mais, mas acho que nada se compara a um culto mesmo, você tá presencial na igreja, né? Tem que fazer uma distinção, né? Quando você está assistindo um culto pela internet, eu acho que a expressão é, você está assistindo um culto, né? Eu acho que é bem diferente de você assistir um culto, você cultuar, de você, né? Exatamente. Existe um aspecto espiritual único, né?
quando a igreja está reunida. Mas assistir um culto é uma coisa, participar de um culto eu entendo que é outra coisa. Mas a gente está pensando nessa questão do marketing digital, essa ideia na plantação no início, né? Já no Sim. começo ali, naquela chegada. Então, Só que essa mês chegada... antes já começamos a fazer essa... Mas essa chegada, ela tem já pensada na chegada e em tudo que vai acontecer posteriormente. Exatamente. Isso já está pensado. Eu Isso acho que é legal. Eu participei de uma plantação de igreja e eu acredito que essa questão de ter o pastor faz toda a diferença, porque essa plantação de igreja não prosperou pelo fato de não ter um pastor ali tempo integral. E as pessoas meio que se sentiam desamparadas. Ela participava do culto no domingo e depois ficava sozinho, né? Então, essa é uma questão muito importante de ter. Se você vai seguindo passo a passo, é diferente, né? Por exemplo, como nós trabalhamos. Quando chegamos numa cidade, antes de inaugurar o projeto, nós iniciamos um grupo base dentro da cidade, às vezes com pouquíssimas pessoas. Eu volto ali ao último projeto nosso que foi Timbó, então, que é Timbó. Chegamos ali, iniciamos o grupo base. O grupo base é muito importante. Todos os projetos foram iniciados assim, com o grupo base. Você chega na cidade, junto ao grupo base, às vezes pequeno, e você vai trabalhando alguns assuntos. Nós trabalhamos principalmente eclesiologia. Tem alguns materiais que já selecionamos e trabalhamos no grupo base essa questão. E aí vamos formatando ali o grupo, formatando o grupo. Então, quando chega ali o start, o primeiro culto, aquele grupo já está assim bem... eles já sabem o que vai acontecer, como que vai acontecer, a participação deles, o envolvimento deles, né? O trabalho que vai repousar sobre eles. E na medida do possível, a igreja, a sede também oferece todo o suporte. Essa questão da eclesiologia de início é bem importante porque para trazer essa segurança para esse grupo base, né, saber o que é o modelo presbiteriano, de como as coisas vão caminhar, porque isso pode ser algo, às vezes parecer simples, mas pode ser Sim, faz toda a diferença. Um divisor de áreas, né, trabalho. Como diria um reverendo que eu gosto muito, já gostei, né? Um abraço para ele aí, o pastor reverendo Jader Borges está com a gente aqui no estúdio, está fazendo aqui um material também, mas muito bom, muito bom. E a seleção das cidades, acho que... Então, por exemplo, quando eu cheguei lá no sul, em Itajaí, nós estamos ao lado de Balneário Camboriú, que é uma cidade muito conhecida, né, na região, e nós tínhamos um grupo de irmãos que moravam ali na cidade de Balneário. Aí iniciamos um grupo base lá às terças-feiras, era um grupo de oração, e aquele grupo foi crescendo, se desenvolvendo, e pensamos, aqui tem potencial para iniciar o projeto. Aí estruturamos o projeto, chamamos o pastor e demos início ao projeto. Então, em pouco tempo a igreja cresceu bastante. Hoje temos uma igreja lá organizada. Essa igreja já tem 2 filhas, 2 congregações. Então, assim, o Senhor Deus realmente vai abrindo as portas, né? Tem que tomar cuidado na seleção da cidade? Tem que tomar alguns cuidados. Mas, como a carência é muito grande, então você vai observando, visita a cidade, vai olhando estrategicamente, aí você vai descobrindo, né, que sempre tem irmãos. Então, se nós olharmos esse mapa, por exemplo, aí, nós temos irmãos ali, Rio dos Cedros, Benedito Novo, pessoas que estão frequentando ali, conhecendo a comunidade. Então, possivelmente, no futuro, teremos igrejas ali também. Tem uma outra foto que eu acho que poderia passar aí. Sim. Essa foto Coloca é a foto das igrejas que foram organizadas, né? Que já estão hoje... Já estão com cara de igreja mesmo. Todas já foram organizadas. Só essa primeira aqui em Indaial, ela não está nesse salão, ela já está em outro salão. A igreja de Indaial está em outro salão. Inclusive, nós compramos um terreno grande e entregamos para eles um terreno de 1.500 metros, onde eles irão construir a sede da igreja. Eu gostei dessa de Balneário, né? Sede de Balneário, Interessante que você vê é uma região muito cara, essa não foi fácil também, assim. E construiu do zero o prédio? Não, esse prédio foi uma doação, foi uma grande bênção de Deus. Já era uma igreja, era alguma coisa, não? Porque ele tem cara assim de meio alemão, né, com igreja. Não, na verdade teto, não, né? não, eu acho que não. Mas assim, ali era uma igreja no passado. Essa igreja, infelizmente, por uma série de razões, acabou fechando. Dá mais um clique na próxima foto. Essas são as igrejas organizadas, né?
essas são as igrejas que estão em desenvolvimento. Aí nós temos Navegantes, é uma igreja bem Que legal, grande, forte. Navegantes, né? Olha lá que bonita. Ela não está organizada ainda, mas ela já tem potencial para organizar. Ela foi, depois não foi mais, é porque Não. parece antiga, né? Ela é antiga, ela é bem antiga, essa congregação, é a mais antiga. Temos ali em Ilhota, que é onde está funcionando hoje a igreja. Depois temos a Gaspar, Legal, Pomerode, que já tem um estilinho mais ali. Mais alemão, né? E ali o Gravatá, que é um templo também, ele é meio quadradão assim, mas é um templo muito bonito. Quando você entra nele, assim, é um templo bem espaçoso e tal. E agora tem Timbó, que é um projeto em parceria com a igreja de Indaial. Como eu falei, a gente está mudando a estratégia, a gente inicia os projetos e depois passamos para as igrejas. Entendi. Tem mais alguma foto? Tem mais um slide. Eu tenho percebido que tem um pessoal bem jovem, né? Assim, a média de idade, né? Porque às vezes você entra numas igrejas presbiterianas mais antigas aí, parece Cuidado. uma paina. Tá. Aí é só para vocês terem uma ideia, são 5 projetos que nós organizamos e agora nós estamos para organizar mais 3, que seria Gaspar, Pomerode e depois Gravatá, que são esses 3 projetos que a gente pretende aí caminhar para a organização em breve. Pastor, pode falar. A segunda igreja já tem 2 filhas, tá vendo? Dentro da cidade de Itajaí. A igreja de Brusque tem uma filha na cidade de Nova Trento. A igreja de Balneário Camboriú tem 2 filhas ali, a Porto Belo e Bombinha, são 2 cidades. Balneário Pissarras ainda não tem, mas eles têm um grupo muito bom numa cidade bem grande e que vai ser a próxima congregação, que é a cidade de Barra Velha. É uma cidade grande também, do litoral. Grande número de habitantes. Mais de 40 mil. Para nós lá, acima de 40 mil, já é uma cidade. 45 mil. São cidades muito estruturadas, né? E Indaial, que é o projeto que eu comentei com vocês, que é um projeto de parceria, que é em Timbó. Que nós Timbó eu conheço, nossa, cidade maravilhosa, hein? Tem um restaurante muito bom ali, né? Tapioca, não? Tem vários lá, né? Na beira do rio, né? Não tem sim, tem algum, é verdade. Você esteve lá? Estive lá, muito bom a cidade, muito legal, bem organizada, então, né? Esse projeto é interessante, porque nós entregamos para eles a congregação funcionando, o pastor que está lá, que é o pastor Rafael hoje, ele vai ser o auxiliar do pastor da igreja de Indaial, e nós só vamos ficar por trás dando assistência financeira. Então é um projeto também com PMC, mas o custo é alto. Então assim, quando há alguma falta de recursos, a gente entra, a gente vai sustentando o projeto na deficiência do projeto. Mas são projetos que se desenvolvem muito rápido. Assim, Uma igreja assim organizada tem quantos presbíteros e diáconos? Então, em média hoje, nós não temos conseguido muita liderança, sabe? A última igreja que nós plantamos, que foi em Indaial, 3 presbíteros e acho que foi 3 ou 4 diáconos. Bom. Às vezes com 2 presbíteros. Entendi. Mas na questão dela se manter, todas consegue... elas têm uma arrecadação acima desse valor que eu falei para vocês. E ela mantém a parceria depois com o PMC? Não. Já termina assim que organiza já... Sim, o PMC finaliza na organização. Na organização finaliza, né? Geralmente eles até pedem assim, né? Por exemplo, você vai organizar a igreja agora, em dezembro, aí eles até dão essa orientação, olha, joga o projeto para o próximo ano, porque daí vocês vão ter mais um ano a organização, né? Então, em vez de organizar, um exemplo, outubro, novembro, organizamos em, sei lá, fevereiro, março, porque daí a gente ganha um fôlego e ganha mais um ano de parceria. Aí organiza no meio do projeto. Para contextualizar, plano missionário cooperativo. O PMC tem sido uma fonte de bênção para a IPB. Muitos pastores não se utilizam desse recurso, né? Que é também a autarquia da igreja, né? Uma grande bênção, porque eles oferecem treinamento, eles oferecem o recurso, 50% do projeto no primeiro ano, 40% no segundo ano, com possibilidade de renovação. Então, um projeto que custa 20 mil, eles vão entrar no primeiro ano com 10 mil reais mensais. E só quem é pastor que pode participar ou... Então, é assim, dos treinamentos, como que funciona? São os pastores do próprio projeto, né? Os plantadores do PMC. Você faz o projeto, encaminha para eles, definindo ali a cidade, o obreiro, tem uma série de questões, eles avaliam o projeto e depois eles aprovam o projeto. Alguns projetos, obviamente, não são viáveis, mas a maioria eles aprovam. O PMC tem a questão de habitantes, né, na cidade. Tem, mas hoje em dia está mudando um pouco porque
Às vezes a cidade ela não é tão grande, por exemplo, no nosso caso ali, mas você tem cidades pequenas ao redor. Então você tem uma cidade estratégica e cidades ao redor. Aí eles aprovam, fazem o estudo e acabam Em aprovando. relação aos nossos projetos, a gente não tem dificuldade, assim, graças a Deus. De aprovação. Ô, pastor, uma pergunta. O senhor faz todo esse trabalho, pelo que eu entendi, é muita coisa, né? Mas o senhor faz sozinho? Existe lá, igual aqui, a gente tem na nossa região um presbitério, o sínodo, também é organizado assim, dessa forma, de presbitério e sínodo, e tem outros pastores também te ajudando nesse trabalho todo? Nesse trabalho funciona assim, eu e o Conselho de Itajaí, né, junto com o meu pastor auxiliar, nós é que definimos tudo, na verdade. Nós é que definimos ali os campos, cidades e tudo mais. Eu trabalho, obviamente, na escolha do obreiro, visitação dos campos, então eu estou sempre passando por essas regiões para visitar os obreiros, os pastores. Todos esses campos estão em parceria com o PMC ou não? Todos estão com, acho que só navegantes não. O restante estão todos com parceria com o PMC. Tá, mas aí já tem um sínodo lá organizado, um presbitério? Não, nós temos o nosso presbitério, que é o Presbitério Litoral Catarinense. E o presbitério é um bom presbitério, também é um presbitério que tem uma visão missionária muito boa. Tem o sínodo também, que é o sínodo da integração catarinense, que é um sínodo muito bom também. Mas esses projetos estão relacionados à primeira igreja de Itajaí, né? Legal. A gente falou de plantação e plantar uma igreja é uma missão, né? Sem Mas dúvida. a gente sabe também que a tua igreja lá, ela tem alguns missionários que vocês apoiam, inclusive um deles a gente apoia. A gente tem o codinome Tina, codinome é a Tina, né? Que tá do outro lado lá do mundo e fazendo um trabalho diferente, né? A gente sabe que tudo que ela tá fazendo ali é para honra e glória de Deus, a gente sabe tudo que ela passa, né, e as pessoas em volta ali, é bem complicado, mas como é que é para vocês, né, ter ela como uma referência, e tem mais outros missionários também? Então, a igreja trabalha com esses projetos de plantação, a nossa igreja ela trabalha hoje, a gente organiza durante o ano algumas conferências de treinamento para plantadores da região, então, todos os anos nós reunimos lá, pelo menos 2 ou 3 vezes no ano, para tratar de algum assunto relacionado à plantação de igrejas. Aí sempre levamos alguém para oferecer esse treinamento. Os missionários nós temos a Cristina, que é a filha da nossa igreja, né? Ela foi bem jovem para a China, já está lá há bastante tempo, casada com o pastor Davi, que inclusive ficou preso, né, há um tempo atrás. E além da missionária Cristina, tem também o missionário Norval, que trabalha, né, com os índios. Temos também o missionário Cláudio, que está lá na Nova Zelândia. Uma outra parceria. Fechamos uma parceria agora com um outro missionário muito, muito bom, muito preparado, que é o Eber Azaf. Ele está ali numa região da Ásia, daqui a pouco eu lembro o nome do país. Daqui a pouco eu lembro o nome. Então nós temos sim alguns missionários. Missionário Gilberto, no Uruguai. Então temos parcerias com alguns, eu acho que uns 5 ou 6 missionários que a gente assim tem diretamente ali na nossa base. Gilberto, que cidade que ele está lá? Ele está em Mercedes. Ah, tá. A gente teve, um grupo da nossa igreja teve lá em Montevidéu com o reverendo Maurício. Então, ele trabalha com o reverendo Maurício, mas plantando uma igreja em Mercedes. Muito legal. bom, é legal ter essa noção, esse propósito de plantação de outras igrejas, né? O senso de missão dentro da própria cultura, vamos pensar assim, e também transcultural, né? E a igreja poder ter essa responsabilidade. Mas eu estava pensando na questão da estratégia, né? O senhor falou a respeito de estratégia, até para identificar o obreiro, teria como passar alguma coisa assim a princípio, algo mais, né, que é usado assim, tanto para a identificação do obreiro, como também na questão da plantação ali, propriamente dito, como estratégia, além da divulgação que a gente já comentou? Então, o que eu percebo é assim, essa questão da identificação do obreiro, como eu falei, é sempre um desafio grande para nós escolher o obreiro. Mas o que eu percebo hoje? Nós precisamos de um obreiro que tenha uma boa formação, né? Não precisa ser uma formação assim, claro, excepcional, mestrado, doutorado, não, mas que tenha uma boa formação, que tenha condição de alimentar a igreja, de ensinar a igreja,
Isso ele precisa ter, porque vai ser, né, o principal meio, de fato, né, é o ensino da palavra. Que pressupõe, né, Que pressupõe de um pastor. Então, assim, ele tem que ter uma formação mínima para poder ensinar. A gente avalia a questão do caráter. Então, eu tenho um questionário que eu faço com todos os plantadores. Eu faço um questionário, eu tenho essa conversa, e por meio desse questionário eu consigo avaliar, não só com o plantador, mas com a esposa do plantador. Então, eu tenho uma conversa com os dois. Aí, essa conversa, a gente desce, e aí fazemos aprofunda assim, mesmo. Exatamente. Entendi. E depois dessa questão da formação e do caráter, vida espiritual. E é aqui onde eu acho que há uma falha grande. Porque às vezes a pessoa tem uma boa formação acadêmica, ela tem o caráter ali, tem a família estruturada, mas às vezes falta vida devocional. Um plantador de igreja, ele tem que trabalhar muito, mas mais do que trabalhar, ele tem que ser um homem de oração. Senão ele não vai aguentar o campo, ele vai morrer. No primeiro ano, ele vai se sentir extremamente cansado, desanimado. Ele tem que ser um homem de oração. Perde o propósito, né? Se você... quando vem um obreiro, eu sempre digo para todos eles, né, para os pastores, falo, você tem que ter uma vida devocional profundamente enraizada na palavra, uma dependência total de Deus. Conselhos práticos, como por exemplo, você tem que ir ao local lá, à igreja, né, toda manhã, chega bem cedinho, dobra o seu joelho e clamar pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, tem que estar próximo do Senhor. Se você não for um homem de oração, não estiver na presença de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio da palavra de Deus, você não vai resistir, porque você vai chegar no domingo, vai estar lá meia dúzia de pessoas e falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Então é uma grande fonte de bênção quando nós vemos obreiros que estão assim, vivendo uma vida no temor do Senhor. E graças a Deus nós temos hoje lá bons obreiros que têm boa formação, bom caráter, e que também tem boas famílias e vida com Deus, que é, assim, essencial. A gente descobre que a nossa dependência ela vem totalmente do Senhor. Eu poderia até contar aqui uma experiência bem pessoal. Quando eu me formei, eu trabalhei num campo de plantação em São Paulo, um campo muito difícil, muito difícil. Foi um tempo assim... Eu tinha uma boa formação, recebi uma boa formação, fiz um mestrado e fui plantar uma igreja numa periferia. E foi um trabalho assim árduo, muito desgastante. Por quê? Hoje eu percebo que eu trabalhei muito, me dediquei muito, mas eu acho que esse elemento da dependência de Deus, de ser mais dependente de Deus, ter uma vida mais na presença de Deus, faltou. Não é que não tinha, ok? Mas uma intencionalidade mesmo, de você estar ali, sabe? Buscando a presença de Deus mesmo. Se o Senhor Deus não fizer, não adianta. Você vai ficar ali criando um monte de estratégia para tentar manter o balão lá em cima, sabe? A gente poderia pensar, faltou músculo espiritual para aguentar o peso de puxar o trabalho, Boa ilustração. De conduzir o trabalho. Sem né? dúvida. Sem dúvida. Quando o pastor está, como eu coloquei, comprometido com o Senhor, é outra história. Quando você está vivendo na presença de Deus, você vai perceber assim que, sabe, a graça dele te conduz de uma forma leve. E você vê as coisas acontecendo não na força realmente do seu braço. E você vai descobrir que não é a sua teologia maravilhosa que vai definir o desenvolvimento e o crescimento da igreja, mas é a graça do Senhor. É a ação do Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença. É que, assim, eu tô até pensando, porque a identificação de um plantador, mas aí mas qual que seria a diferença, então, para um pastor que não é plantador, né? Talvez seria a dificuldade, será que não, né? Como que há a distinção? Qual que seria a distinção, então, nós podemos até dizer que todo pastor, ele deve, é um plantador? Ele deve fazer aquilo que há necessidade no campo, né? Ou seja, se há necessidade de plantar, se há necessidade de evangelizar, se há necessidade de aconselhar, se há necessidade de ensinar, ele precisa estar preparado para isso. Mas
é notório que alguns pastores eles não têm uma ênfase em relação à questão da plantação. Entendi. Alguns não estão também muito assim interessados em plantar uma igreja, né? Eles querem às vezes atuar numa igreja já organizada e não há nenhum problema, né? Uhum. Às vezes querem atuar num pastorado auxiliar no início, não querem se envolver já diretamente com o projeto, não estão realmente ali focados naquilo. Não há nenhum problema. Mas Entendi. tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes você vai chamar o plantador e já fala, não, mas eu tenho as minhas intenções aqui, que eu quero ir mais, sei lá, quero mais me aprofundar na vida acadêmica, eu quero aqui lecionar no seminário, eu quero isso aqui. E ele já tem uma ideia, que é uma necessidade também no reino, ok. Mas ele vai ter dificuldade para plantar. A demanda acaba sendo diferente. Né? A demanda é diferente. Ô, pastor, falando agora um pouco com as pessoas, vamos dizer assim, o baixo clero da igreja, o que eu falei aqui a respeito dos jovens, né, eu percebi que tem bastante pessoas jovens e tal, aqueles irmãos que parece que se acomodaram, igrejas que se acomodaram na questão do evangelismo, da missão, e você chega ali, a igreja tá se acabando, não tem mais a outra geração chegando e estão se acabando. Sim. Que recado que o senhor daria para uma mensagem para essas igrejas, para nós que estamos sentados ali no banco, com essa questão... Seria mais uma questão de revitalização, aí você está falando, né? Se envolver, porque às vezes nós colocamos, eu falei antes de iniciar, a gente terceiriza toda essa questão, né? Então já que agora tem o pastor que se vire na evangelização, já que tem o missionário lá, o missionário que se vire nessa missão, né? Porque, venhamos e convenhamos, quanto tempo faz que a igreja presbiteriana está no estado de Santa Catarina? Né? Mais de 100 anos. Faltou tempo, faltou... Braço. Em alguns estados, nós sabemos que o presbiterianismo ele não está mais crescendo, né? Está estacionado, diminuindo. Uhum. Mas, sem dúvida, eu creio que o problema esteja no púlpito. Bons pastores comprometidos com a palavra de Deus, que ensinam fielmente a palavra de Deus, que intencionalmente, né, levam a igreja ali a compreender a sua identidade e missão. Foi um pouco do que eu falei nesse domingo aqui na igreja. A igreja ela vai sendo despertada, mas quando não há púlpito, ensino, pregação fiel, a igreja ela vai morrendo dentro de suas próprias atividades internas, né? A igreja existe para a glória de Deus, e uma das formas que temos para glorificar o nome do Senhor é cumprindo a sua missão. Esse acho que é o ponto principal, né? Uhum. Quando a igreja ela olha para ela compreende a sua identidade, ela vai também descobrir na sua identidade ali a raiz da sua missão, do seu propósito, glorificar a Deus, proclamando também a sua palavra para que outros possam glorificar o nome do Senhor. Então, talvez a pergunta que você fez aí começa no púlpito. Nós precisamos de pastores mais comprometidos com o ensino, com a pregação, com o treinamento, como diz Efésios capítulo 4, para que os membros também sejam despertados. Uhum. E mais, às vezes o pastor, ele trabalha muito na área do ensino ali, mas também, às vezes ele não se envolve diretamente. Tem gente que fala, não, mas o pastor não deve evangelizar, ele deve ensinar a igreja a evangelizar, e eu acho isso um absurdo, porque o pastor tem que ser um exemplo também nessa área, E, obviamente, também oferecer formação para os membros da igreja. Hoje, lá na região, lá nós iniciamos esse ano um projeto que eu tinha no coração já há muito tempo, e nós conseguimos colocar em prática. Nós criamos um instituto bíblico na nossa região, chama Instituto Bíblico Reformado Catarinense. É um instituto presencial, ele é um instituto que funciona no sistema de polos, mas é presencial, um sistema de polos. Os pastores fazem esse deslocamento e nós iniciamos esse ano o projeto. Ele foi divulgado em dezembro, ali mais ou menos,
e iniciamos o projeto. Nós estamos com 71 alunos. É da igreja local? Não, esse projeto ele saiu da nossa igreja, eu levei ao presbitério, porque a minha ideia no início era trabalhar o instituto só na nossa igreja, que já teríamos essa demanda. Mas aí eu levei ao presbitério para tentar abranger mais cidades, e o presbitério abraçou o projeto, e aí o projeto se tornou um projeto muito bonito mais na realidade. Né? Então hoje nós temos um polo do Instituto Reformado Catarinense em Pomerode. Então qualquer pessoa que mora em Pomerode, naquela região, pode ter ali um ensino de qualidade. E essa formação é uma formação básica, e a ideia é ampliar para uma formação média. Começamos com 1 ano, né? Esse é o primeiro ano, mas nós temos lá em Pomerode, temos em Itapema, temos em Itajaí e temos em Balneário Camboriú. São 4 polos hoje. Então, ano que vem, a ideia é ampliando esses polos e alcançar ali todas as cidades, né? Mas a demanda é grande, assim. Você vê, nós começamos o Instituto agora, presencial, e os alunos estão lá, né? Tem um valor de uma mensalidade hoje que nós cobramos para a manutenção dos professores, né? Das viagens. Mas, assim, o projeto tá deslanchando. Tá. E aí você vai o quê? Oferecendo mais treinamento, mais formação, despertamento missionário também. Então é muito bom. Se o senhor pudesse, por exemplo, deixar assim uma dica, alguma coisa assim para os membros que estão procurando uma igreja, e tipo assim, o que eu vejo? Muitos não querem... Thor, os membros já estão na igreja, né? Não, pessoas, né? As pessoas estão procurando lugares já estruturados. Eles não querem participar de um local em plantação ou ainda uma congregação, né? Às vezes, pelo menos aqui no nosso estado, a gente tem uma certa resistência contra isso, porque ele quer já vamos dizer assim, uma empresa já formatada. Sim. Entende? Quais os pontos fortes assim da pessoa participar de uma comunidade ainda que está ali no início ali, o que ele ganharia mais, ou não digo mais, mas os pontos fortes dele estar participando de um lugar assim? Eu creio assim, às vezes as pessoas, vou dar um exemplo, nós estamos aqui na cidade de São José do Rio Preto, deve ter bairros aqui populosos que têm a necessidade de uma nova igreja. Às vezes a questão não é que a pessoa ela não queira participar de um projeto inicial. Às vezes é que o projeto inicial ele não é bom. É ruim. Então assim, quando você fala, não, nós vamos iniciar um projeto em tal local, em tal bairro. Ok, quem vai ser o pastor desse projeto? Vai ser o fulano. Legal. Quem é ele? Joia. Onde vai ser o projeto? Vai ser em tal lugar. Como que a gente vai começar? Vai ser assim. Aí você começa a despertar na igreja algo diferente. E, de repente, alguns membros dizem assim, nossa, eu quero participar. Porque ele vê o quê? A seriedade no projeto. O projeto é denso. Ele não é um projeto em que a igreja vai abrir uma portinha ali e jogar algumas pessoas. Não, você consegue, às vezes, até selecionar pessoas capacitadas com dons relacionados à área do ensino, na área da música, por exemplo, para ajudar. Então, eu acho que primeiro é que alguns não querem por conta disso. De enxergar uma desorganização. Lá no nosso caso é o contrário. Quando a gente vai iniciar o projeto, muitas pessoas ficam empolgadas. Eu tenho pessoas da nossa igreja, por exemplo, que ficam, quando a gente vai começar uma igreja de um bairro, porque eu queria participar de um projeto de plantação, porque vê a seriedade, a pessoa fica mais interessada. Então tem que haver essa seriedade no projeto, do início ao fim, debaixo de oração. Aí a igreja vai se despertando, alguns irmãos vão se interessando, você já levanta ali na igreja, se for esse o caso. E quanto a outra pergunta que você fez dentro disso, o benefício. O benefício, assim, o maior benefício, pensa bem, você vai poder testemunhar o milagre de Deus diante dos seus olhos. Você vai poder testemunhar, e os seus filhos vão poder testemunhar o nascimento de uma igreja. A sua família nunca mais vai se esquecer, os seus filhos nunca mais vão se esquecer que eles testemunharam o nascimento de uma igreja. Isso é algo maravilhoso. Glória a Deus. Ele vai poder trabalhar, desenvolver os seus dons, e aquilo vai marcar profundamente a vida deles. Quando eu pego lá os nossos campos, a gente percebe que os filhos dos nossos obreiros, todos eles são envolvidos.
Eles vão participando, vão se envolvendo, sabe? E vão vendo que a igreja nascer. Isso é maravilhoso. Então, quem vai para um projeto de plantação ganha e ganha muito, mas tem que ter a estrutura exatamente para não se tornar um peso, né, na vida de alguns membros. É uma satisfação muito grande, né, essa participação assim, num trabalho de plantação. Mas eu estava pensando aqui, até não sei se o pastor concorda, o senhor falou rapidamente assim, a questão da plantação, o que justificaria, por exemplo, em uma cidade que de repente já tem uma igreja e talvez tenha uma localidade ali com uma demanda e um início de nova igreja. Mas o que justificaria o início de uma outra igreja? Ou até numa cidade próxima ali, já que talvez seria uma cidade que poderia vir para outra. Poderia participar, né? O que justificaria? E uma vez eu ouvi que a maior justificativa, assim, pensando nesse aspecto, já que poderia ser convidada a pessoa a estar já participando dessa igreja que já está estruturada, essa igreja que está sendo plantada, ela ser um trabalho que vai permanecer por gerações. Sim. E isso favorece para que as próximas gerações naquela localidade ela venha se envolver, venha abraçar o evangelho. E às vezes o que acontece, se só aquela geração presente, né, se achegue ali a esse trabalho estruturado, isso não tem esse estabelecimento, né? Não sei se essa seria a linha. Sem dúvida, essa é a ideia. A evangelização, como eu disse, por si só, sem a plantação de igreja, ela é necessária, obviamente, porque em algumas situações você vai evangelizar e não vai ter como você, né? Mas quando você vai para uma cidade, você faz ali, né, uma tarde evangelística, sei lá, distribui material, tem acesso às pessoas, mas não inicia um projeto, isso daí o trabalho morre depois de um tempo, né? E outra, antigamente pensava-se muito dessa questão assim, tem uma igreja lá, não precisa plantar mais igrejas, né? Mas qual igreja está lá? Porque, por exemplo, hoje, lá no sul, tem igrejas nessas cidades, mas não são, muitas não são igrejas bíblicas, saudáveis, igrejas reformadas, igrejas que têm comprometimento com o ensino sério da palavra de Deus. E também tem um outro aspecto que, assim, mais especificamente ali ao sul, no sul, em Santa Catarina, é que também as pessoas são bem bairristas, assim, né? Então você fala assim, vamos lá, quero convidá-la para ir na minha igreja, onde que é? Na cidade vizinha aqui, do lado. Aí a pessoa, não, mas lá na cidade vizinha, tá, não vou. Quando tiver aqui eu vou. Porque às vezes não querem se deslocar de suas cidades, tal, né? Elas preferem frequentar as atividades dentro de sua própria... E é normal, né? Pensa bem, você mora naquela cidade, você vai para o seu trabalho, ou se você trabalha no comércio, numa empresa, ali você tem amigos. Aí você vai convidar essa pessoa, você a evangeliza, convida ela para a igreja, aí você fala, você não gostaria de ir na minha igreja, eu gostaria onde que é? É lá na outra cidade. Fala, como assim? É diferente de você falar onde que é. Não, fica lá. Fica lá no centro, do lado do supermercado. Fica um pouco na frente inconsistente, do né? Como se fosse uma coisa... eu sei onde que é. Distante, tal. É diferente, né? E determinadas instituições colocam bastante locais na mesma cidade para facilitar esse tipo de coisa. Exatamente. Caminho na contramão nossa, né? Que legal. A gente aprofundou bastante aí nessa plantação. Acredito que deve ter muita coisa para se falar, né, num podcast, material para a gente conseguir divulgar esse trabalho e também despertar esse sentimento em outras pessoas, em outros pastores, em outros presbitérios. Pastor, é uma alegria te receber aqui, né? Acredito que nós vamos ter outros podcasts assim, o senhor vir para cá e também de forma online dá para a gente fazer muita coisa legal, tá bom? Eu fiquei, assim, impactado com essa situação do tráfego, com a questão do marketing. Eu vou deixar aqui a minha palavra final já, então. Tá bom. Pode ser? Pode. Bom, antes de responder, eu quero só agradecer também a oportunidade. Mais uma vez, trago lá o abraço, né, da Primeira Igreja Presbiteriana de Itajaí, também do nosso conselho, e também dos pastores que estão lá trabalhando em todos esses campos, né, com dedicação, nesses projetos de plantação. Também não posso deixar de destacar aqui a presença da minha esposa, a Milene, que me acompanha, né? Foi muito bom. É aquela que tem estado aí ao meu lado
nesses anos todos aí de ministério, que tem que me aturar, né? Porque eu tenho muito viagens para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, então ela tem que, às vezes, tocar lá as coisas em casa sozinha. Mas tem sido uma fonte de bênção na minha vida, a minha esposa, uma companheira aí que tem me auxiliado muito. Esse é um outro aspecto interessante, até me fez lembrar de outro ponto aqui. O papel da esposa num projeto de plantação. Óbvio que ela pode ter, às vezes tem uma outra profissão, ela faz uma outra atividade, mas se ela não tiver envolvimento ali com o ministério do marido, fica muito difícil. Todos os campos que se desenvolvem de forma mais rápida são aqueles campos em que a esposa trabalha junto com o pastor, né? Uhum. Então, às vezes você vai numa igreja e tá lá a esposa tomando nota dos visitantes, sabe? Recebendo, acolhendo, recebe em casa. Isso faz uma diferença, mas muito, muito, muito grande. Quando o pastor está sozinho, à frente de tudo, e a esposa fica mais, né, assim, obviamente que o papel principal dela é cuidar do marido, dos filhos, do lar. Não estou dizendo que não é esse o papel, esse é o chamado principal, mas é uma grande bênção ter uma esposa que está ao lado, que compreende a situação, que olha as necessidades, que ajuda também, sabe? Tá que participa. Todo momento auxiliando ali, né? E ela vibra, né? Quando chega alguém, nossa, que legal, ela tá ali acompanhando, tá junto, levanta o marido, empurra o marido quando tá desanimado, ora pelo marido, isso é muito bom. Mas deixo aqui a minha palavra, então, de gratidão lá do conselho da nossa igreja. É muito legal te receber, estou muito feliz aqui, a mesa composta Muito bom mesmo. pelo pastor Robson e também pelo irmão Thor aqui, né? Foi um podcast muito edificante, que a gente vai ter muito material para a gente poder trabalhar nesse teu E é muito legal, né, plantação. Felipe, a gente saber desses detalhes todos, assim, a igreja eu creio que também é desafiada, né, a ter esse pensamento, igual o Thor colocou, muito bem, né, colocado, assim, a ver, sonhar, né, com essas possibilidades, almejar isso. Eu creio que isso deve fazer parte do coração de cada um dos crentes, né, de poder desfrutar da vida da igreja comum, mas pensando em como alcançar outros lugares, como levar isso, né, essa experiência a outras pessoas que estão até distantes. um detalhe, eu disse que seria a minha última palavra, agora que vai ser, mas até um detalhe importante que você comentou ali, que você disse assim, em relação ao envolvimento dos membros do projeto, né? Quando a igreja nasce dentro desse contexto, ela nasce amando a missão. Uhum. Então, os membros da igreja estão interessados em propagar a fé, eles estão interessados em pregar o evangelho, eles têm amor por isso, eles vibram por isso. Então, eles não vêem nenhuma dificuldade em convidar as pessoas, em levar a mensagem, em compartilhar material, porque elas estão interessadas nisso, entende? A igreja já nasce dentro desse contexto de intencionalidade e amor pela missão, para ver, obviamente, a glória de Deus sendo manifestada na vida de outras pessoas, né? Maravilhoso. Muito bom, É igual o culto aqui, a gente fala, agora vamos finalizar. Agora estamos É, quase concluir. concluindo. Quando o Aprendi pastor essa, fala, sabe o que quer dizer? quando o pastor fala, agora a gente já vai começar a Vamos concluir. Significa o quê, pastor? Fala para nós. O que significa? Como a gente vai começar a concluir? Quando o pastor diz estou concluindo, isso não significa absolutamente nada. 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 Pode ser que Ele esteja não na vai metade concluir. ou no começo. Pode ser, ele vai concluir mais umas 4 vezes ainda. Eu tinha mais coisas para falar, mas deixar aqui, a gente tem horário, Tá né? certo, eu tenho meu voo Muito daqui a bom. pouco. A gente sempre finaliza o nosso podcast aqui pedindo para o nosso convidado fazer uma oração, Ótimo. né? Pedindo para que Deus abençoe esses momentos e abençoe também esse projeto e também abençoe o seu retorno, né? Mas aí esse seu retorno a gente já pediu para Deus e vai ser abençoado se Deus quiser. Amém. Mas o Senhor ora por nós, faz essa oração? Amém, claro. Senhor Deus, nós queremos te agradecer imensamente por esse tempo tão abençoado, Amém, Senhor. essa conversa edificante, ouvir um pouco do que o Senhor tem feito, Pai, em várias regiões do nosso país. Obrigado. Ver a tua graça, o teu amor, o teu reino, Pai, se expandindo no coração dos homens, alcançando, transformando vidas. E pedimos que tu abençoes, Pai, ricamente Amém. esse projeto que o Senhor colocou no coração desses irmãos. Amém. Que esse projeto cresça, Pai, que essa mensagem saindo aqui de São José do Rio Preto alcance muitas vidas. Amém. Amém. Abençoe, Pai querido, também o nosso dia, a nossa tarde.
É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 E você que acompanha até agora, não esquece de se inscrever no canal, ative as notificações e mande, faça a sua parte como missionário, evangelize, mande esse vídeo para alguém, para entender o que é Deus e o que é sem Deus, né? Você já tá vendo aí E se a Pode pessoa falar. assistiu, vamos ver quem assistiu? até o final, qual Deixa que é um comentário. a palavra-chave? Você que Coloca manda. aí. Acho que a palavra-chave pode Pomerode? ser... É muito legal essa palavra, Pomerode, mas podia ser alguma coisa tipo... Missão. Missão é legal. Então, missão, mas pode complementar aí com prótese. Não, então- Não, brincadeira. Olha só. Vamos ver se você, Maldade. vamos ver se Não, você assistiu define até aí o... pro pessoal não confundir. Vamos ver Não, se vamos você deixar pro assistiu pastor. até o... Palavra, Vamos eu deixar acho que a pro pastor. palavra intencionalidade ela é uma palavra boa, porque ela tem tudo a ver, né? Cara, que Eu acho que profundidade. tem faltado um pouco disso, né? É, isso aí. Muito bom. Nossa, Então a palavra é intencionalidade, hein? Se você não souber escrever, você escreve intenção. Pronto, Muito jóia. muito É bom. isso. Deus Esse foi mais um abençoe. episódio de Calvinamente. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Beijo no coração.